Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre os diferentes tipos de rochas, certo? Primeiro, é importante a gente pensar que as rochas, elas são um aglomerado, um agregado sólido de diversos minerais, ou podemos encontrar rochas que são formadas por apenas um único mineral. E as rochas, elas estão divididas em 3 categorias, começando pelas rochas magmáticas. Como o próprio nome já diz, as rochas magmáticas, elas são formadas a partir do resfriamento do magma, certo? Então, a gente pode ter 2 tipos principais de rochas magmáticas. As rochas plutônicas, quando esse magma ele vai se resfriando lentamente ainda dentro da crosta terrestre, né? Como exemplo desse tipo de rocha, nós podemos citar o granito, certo? Que é um tipo de rocha plutônica, ou as rochas vulcânicas, quando esse magma, quando essa lava, ela extravasa para a superfície e ela resfria aqui na superfície, certo? Um exemplo de rocha vulcânica são os basaltos. No geral, as rochas magmáticas, elas são rochas muito duras, muito resistentes e com um alto teor de minerais metálicos, tá bom? Depois nós temos as rochas sedimentares. Como o próprio nome já diz, elas são formadas a partir de sedimentos de outras rochas. Sedimentos, para quem ainda não sabe, são pequenas partículas que se desprendem das rochas, como os grãos de areias, as argilas, tudo isso são sedimentos. Então, o acúmulo desses sedimentos vai gerar a compactação, né? E a compactação desses sedimentos vai dar origem a um novo tipo de rocha. Como exemplo de rochas sedimentares, nós temos os calcários, os arenitos, que são rochas já menos resistentes, porque elas são formadas por vários fragmentos de outras rochas, tá bom? E por fim, nós temos as rochas metamórficas, certo? Quando a gente pensa em metamorfose, nós estamos falando de mudança, de transformação. As rochas metamórficas, elas eram ou rochas sedimentares ou rochas magmáticas que passaram por transformações. O que ocasionou essa transformação? Temos 2 fatores que levam a essas transformações. Primeiro, mudanças na temperatura. Quando a gente tem um aquecimento ou um resfriamento, essas rochas podem se transformar. E também, outro fator que faz com que essas rochas se transformem é a alteração na pressão. Às vezes essas rochas vão ficando cada vez mais compactadas ou a pressão vai diminuindo. Isso tudo faz com que os minerais dentro da rocha se organizem de uma maneira diferente. Então ela vai se transformar em um novo tipo de rocha, certo? Então, por exemplo, nós temos o calcário, que é uma rocha sedimentar, mas que quando passa por esse processo de metamorfose, essa alteração na temperatura e na pressão, ele vai se transformar no mármore, essa rocha, né, que é tão comum a gente encontrar em pias, em pisos, bastante usadas na construção civil, certo? Então, pessoal, por hoje é só. A gente se vê na próxima aula. Beijos, até mais. O tempo duro no ambiente, o tempo escuro na memória. O tempo é quente e o dragão é voraz. Vamos embora de repente, vamos embora sem demora. Vamos pra frente, pra trás não dá mais.